falando sobre a minha gestação de risco em Portugal. Agora eu tenho esse menininho, mas graças a Deus, viu? Porque foi difícil, foi uma gravidez muito negligenciada e a mamãe ficou morrendo de medo de perder. É, a gravidez inteira. É. Agora você vai ouvir a história? Você quer ir brincar? Então, bora do começo, né? Eu descobri minha gravidez com 6 semanas e 6 dias. Já tava com quase 7 semanas. Demorei pra descobrir porque eu tava tendo sangramentos, então eu pensava que eu tava menstruando. Mas aí eu já tava uns dias também com enjoos, e aí teve um sangramento que durou apenas um dia. E aí eu pensei, eu vou fazer o teste, e aí eu fiz o teste e deu super positivo. Comprei o teste naquelas máquinas que é tipo de refrigerante, de salgadinho, sabe? Essas maquininhas que a gente digita e fala o preço, a gente coloca o dinheiro e tudo mais. Então foi isso, foi nessas máquinas. E aí eu comprei o teste porque eu tinha vergonha de comprar na farmácia. E aí deu super positivo. Fiz o teste, não foi com o primeiro xixi da manhã, foi com um xixi aleatório aí do dia. Foi antes de ir trabalhar e deu positivo. E aí eu fui trabalhar, não contei pra ninguém, não contei pro meu namorado, porque eu queria contar pessoalmente, ele tava no trabalho no momento, né? E aí eu cheguei em casa 11h30 da noite do trabalho e meu namorado estava no segundo trabalho dele, que ele chegava meia-noite. Eu fui e separei uma caixa rapidinho, coloquei uma blusinha de neném que a gente tinha. A gente tinha uma jaquetinha do Baby Looney Tunes, né? Tamanho acho que 1 aninho, não sei, porque quando eu fui na loja comprar umas coisas pra mim, uns meses antes, eu vi essa jaquetinha e pensei, vou comprar pra quando a gente tiver um filho, ele usar. E de fato, eu não sabia que ia ser tão rápido que alguém iria usar essa roupinha. E aí fui, coloquei numa caixa, mostrei pra ele. E aí ele foi e deu um beijo também na minha gata pra comemorar que ela ia ter uma irmãzinha ou um irmãozinho. E aí 2 dias depois que a gente descobriu a gravidez, eu tive um sangramento no meu trabalho. Só que já tava quase na hora de ir embora. E aí eu não contei pra ninguém do sangramento, ninguém nem sabia que eu tava grávida. Então quando deu o horário de ir embora, eu fui pra casa, tomei meu banho e a gente foi pra maternidade. E aí fizemos o primeiro ultrassom, né? Foi o transvaginal e viu que o bebê estava bem, né? Não sabiam por que tinha acontecido o sangramento. E aí o bebê estava bem. Beleza. Fiquei trabalhando super preocupada nos outros dias e uns dias depois eu tive outro sangramento. Só que aí esse sangramento eu não consegui esperar pra ir embora. Acho que foi tipo umas 9 da noite que foi esse sangramento. E aí eu não lembro se eu falei pro meu chefe se eu tava com dor de cabeça ou se eu tava com cólica, não sei o que eu falei, né? Só sei que eu fui embora. E aí eu fui em casa, tomei banho rapidinho, fui na maternidade. E aí quando eu cheguei na maternidade, viram lá na minha ficha que uns dias antes eu já tinha ido lá por causa de sangramento. E aí a médica falou pra mim, por que você veio aqui de novo? Já não veio naquele dia? E eu falei, mas é porque eu tô com sangramento. Ela, mas pode continuar por alguns dias. E aí, beleza. Eu falei, então, é normal sangramento? Ela, não é normal sangramento. E eu fui lá pra ver se meu bebê tava vivo, né? Eu não ia ficar, tipo, sangramento, e esperar pra ver o que acontecia. Não, eu fui lá e ver de novo. E aí continuou por alguns dias o sangramento. Aí deu, assim, uma estabilizada no sangramento. E aí eu fui e contei pro meu chefe o que tinha acontecido, né, pra falar, né, que eu não poderia carregar peso, essas coisas, teria que diminuir o ritmo lá no meu trabalho. E aí fui, falei pra ele, e depois cheguei em casa e fui ligar pros meus pais, porque eu queria, assim, que os meus pais fossem os primeiros a saber. Porque eu já tinha contado pro meu chefe por causa do trabalho, né, que normal, falar pra diminuir o esforço. E aí eu fui e liguei primeiro pra minha mãe, eu tava morrendo de medo da reação dos meus pais, mas eu não vou ficar falando muito não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas a reação deles foi muito tranquila, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Primeiro eu liguei pra minha mãe, depois eu liguei pro meu pai, achando que eles iam me matar, mas eles ficaram super tranquilos. Minha mãe até chorou, assim, ficou emocionada. E meu pai, assim, também foi super gente boa, falou pra eu me cuidar, porque eu estando bem, o bebê estaria bem, e nenhum ficou bravo. E aí, depois disso, eu fui tentar fazer meu número de utente para ser atendida, para ver se eu conseguiria um médico de família. E não queriam que eu fizesse número de utente. Falavam que eu não tinha direito, que eu não tinha direito ao número de utente, que não sei o quê. Perguntavam há quanto tempo que eu estava no país, como se eu só tivesse vindo aqui pra engravidar, sabe? Super negligenciada. E aí eu ia em um horário, falavam pra eu ir no outro dia, no outro horário, né? Acho que cada um empurrava pro próximo colega pra, assim, tirar o dele da reta, pra não ter que fazer meu número de utente. E aí só fizeram meu número de utente quando meu namorado foi comigo. Ai, que coisa boa!
Aí ele foi e no mesmo dia fizeram o número de utente pra mim. Eu indo sozinha, ninguém fez meu número de utente. E aí, beleza. Uns dias depois me ligaram, fingindo que teria uma consulta pra mim. Eu fui lá. Aí falaram que não, que eu estava mentindo, porque isso não existia. Aí eu mostrei que me ligaram e falou assim, não, mas quem te ligou, sabe, como se eu fosse uma mentirosa, eu fiquei querendo voar na cara da mulher da recepção do centro de saúde. Até hoje eu não vou com a cara dela. Mas beleza, né? Beleza, tem gente incompetente em todo lugar, né? Que foi uma negligência, eu não podendo me estressar e a mulher uma mal amada. Depois disso, no outro dia, meu namorado foi comigo lá no centro de saúde e rapidamente marcaram uma consulta pra mim, pra me conseguir o encaminhamento pra ter a primeira consulta na maternidade. Porque antes na maternidade eu tava indo na urgência, né? Mas eu precisava da consulta pra fazer morfológica. E aí quando eu fui na minha primeira morfológica, o médico perguntou por que eu não tinha feito antes, né? Nenhum ultrassom, normal, sem ser na urgência. Eu falei porque eu não tinha médico de família e não marcavam pra mim. E aí, nesse dia eu fiz os exames, na outra parte, né, da maternidade, que foi Bissai Barreto. Aí eu fiz exame de sangue e depois eu fui fazer a ultrassom. E antes da ultrassom, eu perguntei com quantas semanas mais ou menos eu conseguiria saber o sexo e me falaram que lá pras 20 semanas eu conseguiria. E eu estava com 13 semanas. E assim que eu já entrei pra fazer a morfológica, o médico olhando as partes do bebê e tudo mais, ele já foi falando, é um rapaz. Aí, tipo, ele nem perguntou se eu já queria saber, né, se eu ia fazer alguma revelação ou nada. Ele já chegou falando, é um rapaz. Falei, nossa, sério, é um rapaz? Aí ele, né, Natália, se não desse pra ver, eu não tava falando, né, tipo, tudo que eu falava ele dava uma patada. Mas foi um médico muito bom, né, em saber o sexo, porque ele realmente acertou. Com 13 semanas ele já conseguiu acertar que era um menininho. Aí pronto, eu descobri que era um menininho, eu já tinha o nome, já fazia anos, o nome guardado Noah. O nome de menina eu não sabia qual seria, eu tava em dúvida, né? O nome de menino eu já tinha. E aí eu tava com 13 semanas e aí começou a ficar tudo tranquilo. Quando assim eu, tipo, sabe, assim, um peso de medo de perder ele, por 16 semanas eu tive sangramento de novo. Pois é. E aí me passaram uma baixa de 1 semana. E eu fiquei em casa fazendo esse repousinho de 1 semana. Tudo bem. E aí depois eu voltei a trabalhar. Tentar ser o mais rápida possível, porque tá acabando o tempo. Aí 16 semanas eu tive sangramento, 1 semana de baixa, voltei a trabalhar. E aí fiquei mais 1 semana trabalhando. E aí com 21 semanas eu fiz a segunda morfológica, vi que o bebê tava super bem. E depois de 1 semana eu tive férias, fiquei 15 dias de férias. E quando eu voltei, meus superiores falaram comigo para eu ver se eu conseguia uma baixa, né, na maternidade, porque já estava perigoso para mim, para gestação, poderia acontecer alguma coisa comigo, no trabalho, com o bebê. E aí eu consegui a baixa, e aí eu fiquei em casa, né, e depois de um tempo eu senti, assim, uma dor estranha. Eu pensei, tô com infecção de urina, e de fato eu estava com infecção de urina, trataram a infecção de urina, e eu não conseguia os exames ainda, porque eu não tinha médico de família. E aí depois, quando eu voltei pra ver como tava, viram que o meu colo do útero estava curto. Aí foi repouso até o final da gestação. Usava um medicamento pra parar as contrações, porque eu já tava tendo contrações. Aí no dia 22 de setembro de 2024, eu e meu namorado, a gente se arrumou pra tirar fotos de 4 anos de namoro, porque no outro dia a gente ia fazer 4 anos, mas ele iria trabalhar, né? Então a gente tirou no domingo. E aí, quando eu fui dormir, nesse domingo, eu vi que tava saindo muito, muito, muito do meu tampão. Muito. Não era pouco, não, era muito. E aí já tava saindo uns dias antes, mas aí nesse dia saiu muito mais. E aí eu fui dormir, tudo normal. Aí no outro dia, quando eu acordei, tinha muito sangue, muito sangue. E eu não tava sentindo meu bebê mexer. Eu fiquei desesperada. E aí eu liguei pro meu namorado, liguei pro meu pai, super preocupada, falando que eu tava com sangramento e que eu não tava sentindo o Noah mexer. Tomei banho, eu não senti o Noah mexer. Aí meu namorado veio pra casa, um amigo dele do trabalho levou ele e nada do Noah mexer, chamando o Uber e o Noah não mexia. Quando já fazia bastante tempo disso, o Noah mexeu. Eu fiquei assim mais despreocupada, né? Tipo, pelo menos tá mexendo. E aí eu fui pra maternidade. E aí fizeram aqueles exames que colocam um negócio assim pra ver as contrações e viram que realmente estava tendo contração. E aí foram fazer os exames, foram fazer toque, e eu não tinha ainda o exame do cotonete, porque como a minha gravidez foi negligenciada, não tinham feito nenhum exame. E aí beleza, foram fazer esse exame do cotonete, tinha umas estudantes também olhando,
Vocês acreditam que essas meninas, tinham várias meninas que eram cochichando e tipo, assim, com cara de nojo, sabe? Cochichando, uma dando risadinha. Gente, eu fiquei me sentindo muito humilhada. Porque eu não sabia se meu filho ia sobreviver e essas meninas, assim, zombando da minha cara. Eu fiquei me sentindo mal demais. Aí fizeram um toque, viram que eu tava com um dedo de dilatação e falaram que eu não iria mais sair da maternidade, que eu ficaria lá até meu bebê nascer. E aí eu fui internada, isso já era de tarde. E aí foi assim, nosso aniversário de 4 anos de namoro, eu internada, e ele fazendo as pressas, tudo, levando tudo do bebê, porque a minha mala maternidade não tava pronta, a do bebê não tava pronta, porque eu tava esperando o guarda-roupa do bebê chegar pra eu lavar tudo. E o guarda-roupa se enrolaram demais na entrega, só foram entregar, de fato, o guarda-roupa e montar, quando meu bebê já tava com 1 semana de vida. Mas voltando ao assunto, ele que teve que fazer tudo, né? E aí chegou a hora que a horário de visita acaba, ele foi embora. E de noite, assim, quase de madrugada, foram me ver, fizeram outro exame de toque e falaram assim que, como eu não tinha evoluído a dilatação, eles iriam me dar alta, mas não poderiam me dar alta naquele momento, porque tinha que dar no mínimo 24 horas de internação. Aí tudo bem, né? Eu avisei todo mundo que no outro dia eu ia ter alta. E nisso eu já tinha cancelado fotógrafa, cancelado maquiadora, porque eu ainda ia fazer o exame. Ia fazer o ensaio gestante no sábado. E fui internada numa segunda-feira, né, no caso. E já tinha desmarcado tudo. Mas aí quando falaram que eu ia me dar alta, eu nem remarquei de volta, só já deixei cancelado. E aí nisso, de noite, eu tava sentindo uma dor, sabe? Uma cólica, assim, forte. E não conseguia dormir, virava pra lá, virava pra cá. E uma dor, uma dor. E aí, do nada, eu comecei a sentir, assim, minha roupa um pouco molhada. E aí eu fui no banheiro e vi que minha bolsa tinha estourado. Aí eu fui e chamei a enfermeira pra mostrar se de fato a minha bolsa tinha estourado. Ela falou que sim. E aí a dor só foi aumentando, só foi aumentando. E aí eu escutei uma médica, uma enfermeira conversando, falando, essa é a menina que ia ter alta, né? Já não vai mais ter. Aí me trocaram de lugar, eu tava num quarto sozinha. E aí eu fui pra um quarto que parecia cena de guerra. Tinha um monte de mulher, assim, gritando com dor, elas, tipo, assim, em cima da cama, em cima de bola, andando pelo corredor. Parecia filme de zumbi. E a luz fraquinha, sabe? Parecia. E as mulheres gritando. Eu pensei, eu tô lascada. Meu Deus, tô lascada. Na hora que eu vi essas mulheres desse jeito. E aí a dor só foi aumentando, só foi aumentando. E aí eu liguei pro meu namorado e o celular dele tava no mudo. Ele não viu. Ele só ia ver de fato 6 da manhã, quando o despertador dele tocasse. E isso era de madrugada, né? Liguei pro meu pai acordou. Liguei pra minha mãe acordou, então eles já estavam cientes de que eu estava em trabalho de parto, mas ninguém poderia ir pra lá, porque não podia acompanhante naquele horário. E meus pais estão no Brasil, né? Tô falando acompanhante no caso do meu namorado, ele não poderia ir. E aí, quando ele acordou às 6, eu falei, nem vai trabalhar, que o Noah vai nascer. E aí, ele só ficou esperando o horário pra ele ir lá pro hospital. E aí, eu ia pro banheiro, e porque assim, gente, já fazia muitos dias que eu não ia no banheiro, né? Fazer número 2, então eu fiquei fazendo força no banheiro, porque eu fiquei com muito medo de fazer na hora do parto. Eu fiz tanta força pra conseguir, porque eu já fazia dias que eu não ia no banheiro, que eu dilatei bastante. Se eu já tivesse pro final dos dias de dilatação, esse menino ia ter nascido no banheiro. E ninguém ia ver, tipo, a enfermeira não ia ver se eu tava bem, não ia ver se as meninas estavam bem. E aí, nossa, uma dor terrível, gente do céu. Na hora eu pensei só ter o Noah, porque dorzinha do caramba. E aí eu ficava no chuveiro, e as mulheres gritando, sabe? Mulher andando pelada pra lá e pra cá, e eu com vergonha ainda, mesmo com dor, com vergonha ainda, não tava ficando pelada na frente de ninguém. E aí, consegui fazer o número 2, né? E toda hora eu ia pro chuveiro, ia pro quarto, ia pro chuveiro, ia pro quarto, ia pro chuveiro, ia pro quarto. E com dor, muita dor. Aí teve uma hora que eu entrei na sala da enfermeira e falei se ela podia me dar alguma coisa pra eu dormir, porque eu tava com muita dor e precisava dormir. E ela falou, se não tivesse ficado fazendo exercício, só que eu não tinha feito exercício pra ver como que estavam cagando pra todo mundo, né? Não sabiam nem quem tinha feito exercício e quem não tinha feito. E aí eu falei, não, mas eu não fiz não. Aí ela me deu um remédio, sabe? Nem sei que remédio foi que ela me deu. E só sei que eu vomitei o remédio. De tanta dor que eu tava sentindo. Me deram café da manhã, eu não consegui tomar de tanta dor. E aí, assim, gente, era uma dor que eu ia no céu e voltava. E aí era uma dor que meu corpo fazia força, sabe? Era involuntário a dor. Aí já fazia horas que eu tava com essa dor. E depois que foram fazer o exame,
Na hora que eu tirei assim minha calcinha, pingando sangue, sabe? Eu acho que não tinha mais nada da bolsa pra sair, e aí só pingando sangue. E tipo um sangue meio grosso. E aí teve uma hora também que outra médica, eu não sei se era médica, se era enfermeira, veio perguntar meu nome, e eu tipo, Natália, sabe? Tipo, não tava conseguindo falar direito. E aí ela já teve que me dar banho e já falou que ia me levar pra sala de parto. E pra você ver, eu toda tímida e tava com tanta dor e deixei ela me dar banho, sabe? Ela que me limpou toda, assim, porque eu tava com tanta dor que não tava nem raciocinando mais. Me levou pra sala de parto e eu perguntei se eu poderia tomar epidural. Porque eu pensei que só poderia tomar epidural no momento que eu estivesse lá. E ela falou que não, que eu já poderia ter tomado antes. Então eu fiquei horas e horas e horas sentindo dor à toa. E aí depois que eu tava na sala de parto, já deixaram meu namorado ir, que no caso foi umas 10 da manhã. O horário de visita começava acho que meio-dia, né? Mas como eu já tava na sala de parto, deixaram ele ir. E aí tudo bem, ele foi pra lá. Eu já tava sem dor nenhuma, eu já tava tranquila, iam fazer ultrassom, assim. Aí teve uma hora que falaram que o coração do bebê tava alterado, o coraçãozinho dele tava diminuindo. E aí entrou um monte de médico, correndo, falaram que eu ia ter que ir pra cesárea, começaram a me dar umas anestesia doida. E aí depois falaram que não daria tempo de fazer a cesárea, que teria que ser normal. E eu mesma falei, não tem como ser normal, não. E aí, de fato, foi normal. O médico teve que se apertar minha barriga, sabe? O médico maior que tava lá teve que apertar assim minha barriga. E aí usar ventosa. E aí deu certo, o Noah nasceu. Os médicos estavam com medo do Noah ser muito pequeno, porque como eu tava sendo negligenciada, não sabiam o peso dele. Mas aí, quando o médico subiu na minha barriga, ele falou que a barriga inteira era só o bebê. Já prepararam até, parece que a UTI neonatal, né, pra ele. Mas não foi preciso, ele já veio pro meu colo. E a gente só ficou um dia a mais no hospital. Ele nasceu com 47 centímetros e 2 quilos 470. Foi com 36 semanas e 5 dias. E aí levei muito ponto, muito ponto. Eu não sei se foi meu filho que saiu dilacerando tudo ou se eles cortaram, não sei. Não sei, tava fora de mim, só sei que aí o médico ficou umas meia hora costurando, parecia que tava fazendo um crochê. E aí, a placenta, ele falou, faz força, nem senti. Tava assim, olhando pra criança, nem vi placenta. Meu namorado viu a placenta, eu não vi ela, eu queria ter visto, mas tava tão assim, olhando meu bebê, meu milagre, que fiquei com tanto medo de perder, mas que graças a Deus deu certo, que acabei nem vendo a placenta. E foi isso a história da minha gestação. E graças a Deus eu tenho meu filho hoje comigo, mas fiquei com muito medo de não ter ele comigo. Não sei o que seria de mim sem meu Noah. Foi realmente um milagre de Deus. E outra coisa sobre minha gestação, eu só saía da cama para tomar banho, comer e trabalhar. De tanto medo que eu tinha de perder meu filho, de tanto enjoo que eu tava sentindo, eu lembro que toda vez que eu ia me arrumar para trabalhar, eu escutava aquela música Existe Vida Aí, pensando no meu milagre, no meu filho, que agora não está mais aqui, já está aí no mundão, já vai fazer um ano no mês que vem. E é o amor da minha vida. Mas eu fiquei assim, os primeiros meses, assim, tipo, a casa de pernas pro ar. Quem dava um jeito na casa era o Pedrinho, porque eu tinha muito enjoo. Nossa, uma das piores horas do meu dia era a hora de tomar banho, por causa do cheiro de shampoo, cheiro de sabonete. Me dava um enjoo, assim, terrível. A água do chuveiro parecia que tinha cheiro, sabe? Nossa, era terrível. E aí o Pedrinho que tava dando conta da casa sozinho.